Seguindo, para quem continua com a gente, vamos conversar agora com José Trajano. Oi, Zé Trajano, já está com a gente? Sim, estou aqui, estava assistindo o programa, agora estou aqui pronto para entrar em campo. Tudo bom com você? Está isolado? Olha, deixa eu acertar um pouco mais aqui a minha câmera aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal que está acostumado a assistir o Papo com o Zé às 6h30, pode estar estranhando, mas o Papo com o Zé continua às 6h30, às 7h, com entrevistas gravadas, muito legais. Ontem mesmo eu coloquei o Mário Magalhães, autor de um livro muito importante lançado no ano passado, autor da biografia do Marighella. Então, o Papo com o Zé continua no horário de 6h30 às 7h, mas gravado, tá? E eu vou sempre que puder participar aqui com você no Papo, no Bom para Todos, porque a situação não está fácil, não, Thalita. Acho maravilhoso, até por isso, para a gente comentar o que vivemos atualmente. Sabe que a gente estava conversando agora com o professor, o Francisco Fonseca, e ele falava sobre as previsões de mortes aqui no país, que podem chegar até 500.000. Então, é um número bastante expressivo. Hoje pela manhã, uma repórter da revista Época publicou um tweet, um comentário no Twitter, falando sobre corpos que estavam sendo enterrados na Vila Formosa, que é o maior cemitério de São Paulo. 19 corpos sendo enterrados em caixões lacrados. Então, essa questão da subnotificação de São Paulo de mortes de coronavírus em São Paulo é bastante preocupante. Olha, nós temos tanta coisa para falar que vamos por partes, como diria o esquartejador, né? Uma coisa que, além do ex-capitão ser um sujeito lunático, um sujeito abjeto, um ser abjeto, um sujeito que quer incendiar o país, ele está acuado e então está tentando reagir de uma forma, como sempre ele faz, agressiva, desrespeitando a população brasileira e colocando em prática aquela coisa que o mercado é mais importante do que a saúde, dane-se a vida das pessoas. O que me intriga nessa história toda, nesse momento, é a participação desse ministro da Saúde, que começou até bem, vamos dizer. Não vou dizer que estava tudo pronto para tirar um 10, mas estava tendo um comportamento que vinha sendo elogiado e tal. Ele que é um médico, ele é um ortopedista pediátrico, também vamos com calma. Não é um infectologista e tal, mas é um médico e tal. E tinha um comportamento. E os assessores dele, do Ministério da Saúde, também, dando boas entrevistas. De repente, com essa mudança de rumo do desastrado e lunático presidente que nós temos, tentando acabar com o isolamento social, ele, como ministro da Saúde, que vinha tendo um comportamento até elogiável, entre aspas, muda completamente, fica em cima do muro, dizendo que não, quem sabe, contudo, entretanto, agora é o isolamento vertical. Ora bolas. O prefeito de Milão, você já citou isso algumas vezes no programa hoje, deu o recado definitivo para isso. Milão, que era a Itália, eu tenho até um dado aqui, a Itália já tem quase 700 mortes por dia. Ele disse que o erro terrível dele como prefeito de Milão foi lançar uma campanha Milão não pode parar. E aí, quando ele viu que a tragédia já estava, não era mais anunciada, mas já estava em prática, ele partiu para o isolamento social. Ou seja, em vez de ouvir esse recado do prefeito de Milão, o presidente e agora o ministro da Saúde, vamos incluir o ministro da Saúde, não vamos tirar o corpo fora dele, não, porque ele está fazendo um papel ridículo nesse momento. Se tivesse um pouco de dignidade, ou pedia demissão, ou enfrentava o presidente, continuando como ministro da Saúde. Mas não tem coragem para isso. Eu acho que esse recado do prefeito de Milão coloca bem a coisa como é. E que me espanta, me deixa magoado, Thalita, meio desanimado com a vida, com as pessoas, de onde essas pessoas saem, é que está acontecendo pelo país afora. A gente vendo carreatas espalhadas pelo país. Agora, aqui no Pacaembu, aqui na frente, o João Dória estava lá com o prefeito Bruno Covas, dando entrevistas, e tinha um bandozinho lá de idiotas, uns 50, 60, com bandeira do Brasil, camisa da seleção brasileira, gritando a favor, né, do isolamento vertical, vamos trabalhar, São Paulo não pode parar. Quer dizer,
Isso teve em Curitiba, teve em Camboriú, teve em Florianópolis. Quer dizer, a entrada dos caminhoneiros nessa história, apesar que eu agora vi uma entrevista do Dória, o Dória liberando muita coisa para os caminhoneiros, porque viu que a coisa estava ficando feia. Eu tenho muito temor em relação ao caminhoneiro, porque no Chile a coisa começou meio assim, né? Contra o nosso querido Allende, né? Mas então nós estamos vivendo momentos terríveis e com esse presidente que não tem condição de continuar como presidente. Eu bato panela todo dia entre 8 e 8 e meia na minha varanda e confesso a você que estou muito satisfeito com os vizinhos aqui ao redor. A bateção de panela tem sido um bom tom. A revista Vice está publicando algumas manchetes no Twitter e tem chamado a atenção porque eles têm colocado assim: idiotas são abordados pedindo fim do isolamento. Então, assim, bem sincerão, sabe? É como você disse. É um bando de gente que vai contra a ciência, que já colocou a necessidade desse isolamento e por conta de interesses econômicos, que é o que a gente vê na passeata de Balneário Camboriú com aqueles super carrões que são os grandes chefes e donos de empresas que pedem para que o trabalhador volte a andar e circular pelas ruas. Então, realmente bastante preocupante. Outra coisa que eu tenho sentido, Trajano, por aqui, não sei se é aí onde você mora, é um maior número de pessoas nas ruas de fato, depois do discurso do Bolsonaro naquela terça-feira à noite, em que ele fala sobre não precisamos fazer isolamento, é só uma gripezinha. Você também percebeu isso por aí? Olha, o que me espantava, o que caracterizava para mim o isolamento era o silêncio. Era uma coisa assim impressionante, sabe? Eu não vi só um cachorro latindo ali, mas não tinha um carro passando, uma voz de ninguém, uma coisa impressionante. De ontem para cá, eu já ouvi um pouco mais de gente falando nas ruas, mas também não é muito, não. Eu acho que eu moro na Vila Madalena, um bairro de classe média até alta, vamos dizer, classe média, média, alta, e não tem muito movimento. Mas ouço ao longe, que eu não ouvia, ruídos de carros, o que eu não ouvia antes. Esse presidente, esse ex-capitão, esse, olha, ser abjeto, como eu gosto de falar, está provocando um conflito muito grande. Eu acho que isso vai ser muito perigoso, porque se as pessoas forem para as ruas, como começaram aí, não tanto, são alguns ainda aqueles lunáticos seguidores, o gado, né, como tem, é bem chamado, com esse gado cego que segue ele a qualquer custo, e isso engrossar um pouco, pode haver um conflito entre pessoas, porque tem pessoas que não concordam com o que ele está dizendo, mas saem um pouquinho só para fazer uma compra, para ir à farmácia, onde se pode ir. E isso pode começar a ter um choque entre pessoas, que no fundo é o que ele quer. Ele está acuado, sabe? Ele está acuado, ele está perdido. E tudo isso que ele faz, que eles estão tão preocupados com o mercado, contra a saúde, sei lá o quê, provoca também o seguinte: a Bolsa caiu e o dólar subiu. Quer dizer, nem isso está funcionando para eles. Agora, nós temos que nos preocupar com os menos favorecidos. Eu vi 2 entrevistas que você fez aí, uma era gravada e outra com uma moça muito interessante, que me impressionou muito o discurso dela, a preocupação dela com as mulheres, com as camadas mais pobres da população. Esse pessoal, falando moradores de rua, as pessoas que têm um trabalho precário, essas pessoas não estão sendo assistidas e o maior problema está aí. Agora, aqueles que saem de carros de luxo, carrear, por que eles não saem a pé? Por que eles não saem a pé pelas ruas de Camboriú, Florianópolis, Curitiba, daqui a pouco em Copacabana, aqui no Pacaembu, como estavam hoje? Por que não saem a pé? Sabe? São covardes, na verdade. É gente covarde que faz isso. Saindo de carro, querendo gritar para a população sair às ruas. E não estão minimamente preocupados com essas empregadas domésticas, com o pessoal da limpeza pública, com o pessoal que mora em favela, em cortiço. Eu tenho até uma pessoa que eu conheço bem, da ocupação Alcântara Machado, ali embaixo do viaduto, as dificuldades que eles estão tendo, nós estamos tentando até ajudar. Prezo muito o trabalho do padre Júlio Lancelotti, que lançou uma campanha também arrecadando fundos, também contribuir. Esse pessoal que nós temos que olhar,
E não para essa gente que sai de carro aí, carros de luxo importados, etc, etc. A situação é muito grave, Thalita, é muito grave. A gente falou justamente com a Helena sobre a situação dessas pessoas que vivem nas favelas, em comunidades, em moradias muitas vezes precárias, e tem uma outra informação que chama atenção para populações mais vulneráveis. Está no blog do G1, que indígenas tiveram contato com um médico do Ministério da Saúde que contraiu o coronavírus. Seriam indígenas da etnia ticuna, da região sudeste do Amazonas. Eles tiveram contato com esse médico, que é um profissional da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E logo depois esse médico foi diagnosticado, então, com a Covid-19. E agora a preocupação é, de fato, com esses indígenas que já estão isolados dentro da comunidade onde moram, dentro da aldeia onde moram, mas é preciso acompanhar. A gente vai tentar repercutir isso nos próximos dias para falar também sobre como a população indígena pode evitar maior contaminação ou algum tipo de contaminação por conta dessa pandemia de coronavírus. Trajano, sabe o que eu queria conversar com você também, que a gente não falou essa semana no Bom para Todos, sobre a lista de exames que foi pedida do Hospital Militar, que é onde Bolsonaro fez o teste para coronavírus, e essa lista veio com 2 nomes não identificados. Isso gerou uma enorme polêmica sobre ele ter feito, de fato, o exame nesse hospital, e o exame saiu positivo, só que ele não foi identificado com o próprio nome. Agora o Francisco Fonseca, o professor, também falou sobre ele ter podido usar um nome diferente, e que isso também denomina um crime de falsidade ideológica. Então, assim, há muitas dúvidas em relação ao teste de coronavírus do presidente Bolsonaro. Ele já realizou, se não me engano, 3, já tinha sido anunciado um 3º exame, e a gente ainda não sabe com certeza se ele tem ou não o coronavírus, né? Olha, a falta de transparência por parte dele é brutal. Se ele fosse um homem decente, um sujeito que realmente tivesse condições de ocupar a presidência, ele era simples, ele pegaria o exame, mostraria, né? Está aqui meu exame, o primeiro, o segundo, o terceiro, deram negativo, fiquem tranquilos, estou bem e tal. Mas ele não, ele outro dia até teve uma discussão com uma repórter que perguntou sobre o exame, por que ele não mostrava. Eu não tenho nada, você está duvidando da minha palavra? Ele está sempre partindo para o confronto. Ele não tem nenhuma habilidade, ou não quer ter, e essa coisa de não mostrar o exame é preocupante. Primeiro que mostra bem o caráter dele, né? O caráter do sujeito que gosta de conduzir a vida desse jeito. Porque muita coisa da vida da família é conduzida desse jeito. Quer dizer, cadê o Queiroz? Não é? Cadê o Queiroz? Cadê os 13 celulares do ex-capitão Adriano, que foi fuzilado lá na Bahia? Aliás, onde anda o ministro da Justiça, o Marreco de Maringá? Onde anda a secretária de Cultura, que outro dia colocou no Twitter apoiando o presidente? Mas o ministro da Justiça, nessa hora, também devia se impor, tranquilizando a população, falando de medidas que estão sendo tomadas. Não. Né? Aliás, uma coisa que nós temos que ver, em termos de autoridade, a autoridade às vezes quebra a cara. O primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, começou dizendo, não, vamos relaxando, relaxando, relaxando. Depois mudou a atitude dele, porque viu que as coisas estavam ficando feias. Deu agora o exame positivo dele. E do ministro da Saúde da Inglaterra também. Não é? Quer dizer, ele dá a impressão que autoridades não têm coronavírus. Sim, tem. Aliás, o que intriga todo mundo, além da falta de mostrar o exame, é a quantidade de gente que viajou para os Estados Unidos com ele, no mesmo avião, participou de jantar, conviveu, falando no ouvidinho, não sei o que e tal. Acho que já são mais de 23, 24, por nome, 25, sei lá. Quase todo mundo que viajou para lá, né, o exame deu positivo. É estranho, né? É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Tinha até uma porcentagem, né? Do total de contaminados, no começo era uma porcentagem até que grande, estava nessa comitiva que viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos, de fato. Trajano, quero agradecer demais a sua participação aqui no Bom para Todos, o espaço está aberto.
Em nome da equipe toda, eu agradeço. É muito bom ouvir a sua voz sobre esse momento atual e sobre esses assuntos atuais. Muito obrigada. Olha, semana que vem estarei aí com você. Fiz até a barba, porque eu passei esses dias todos, eu não tenho barba, eu sou meio índio, aquela barba meio, sabe, coisinha. Estava horroroso, na verdade. Não é que melhorou muito, mas pelo menos ficou mais acerrado, vamos dizer assim. Fiz a barba para entrar no Bom para Todos de hoje. E pode contar comigo todos os dias a partir de semana que vem.